Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu pré-jogo. Novamente falando aqui da nossa base, né? Uma vez que somente o sortudo Zé Metri foi ao Uruguai acompanhar tudo de pertinho lá para trazer as informações pra gente. Foi dele, inclusive, a informação confirmada por todos os veículos aí que Muriel estaria treinando entre os titulares e vai para o jogo. Isso aí é realmente uma notícia que agradou grande parte da torcida, que vem contestando aí as atuações do goleiro Agenor. Bom, mas não são só essas as informações que ele traz de lá, não. Na realidade, o lateral direito Gilberto sentiu dores novamente no joelho, é dúvida para o jogo. Igor Julião já está de sobreaviso aí, mas a chance do Gilberto jogar hoje, pela parte da manhã, é muito pequena. A região ainda estava bastante dolorida, portanto, o Igor Julião deve pintar aí no time titular do Fluminense, que volta a poder contar com Paulo Henrique Ganso e Alan, né? Eles que tiveram de fora o Ganso do último jogo contra o Vasco, né? Ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Alan ficou de fora por precaução, aquela questão toda do contrato dele não ter sido registrado do BID no jogo diante do Ceará. Ficou na dúvida se ele havia ou não cumprido a sua suspensão do jogo lá contra a Chapecoense quando ele foi expulso. Por prevenção, a diretoria tricolor achou por bem tirá-lo do jogo contra o Vasco. Portanto, Alan e Ganso vêm descansados aí para esse jogo. Vão fazer o meio de campo junto com o Daniel. Na frente, Marcos Paulo ganha a vaga de João Pedro. Ele sofreu uma pancada no último jogo contra o Vasco, ficou no Rio, fazendo tratamento aí com a fisioterapia. Apesar da gente já ter perguntado algumas vezes para a assessoria a respeito da gravidade dessa lesão, se há ou não gravidade, por enquanto o departamento médico do Fluminense não se manifestou a respeito dessa pancada no tornozelo. A gente espera, evidente, que não seja nada demais para que daqui a pouquinho a fera volte aos gramados aí e continue ajudando o Fluminense com todo o seu talento, com todo o seu gol. Bom, falando um pouquinho sobre esse jogo contra o Uruguai, o Fluminense disputa essa Copa Sul-Americana pela 8ª vez, né? A nossa melhor campanha foi lá, a de 2009, quando a gente ficou com vice-campeonato. Nessa fase, o Fluminense pôde fazer 2 alterações na sua lista de inscritos. Saíram o Rodolfo, que está suspenso preventivamente por uso de doping, e também o Robinho, que foi emprestado ao CSA. Entraram nas suas vagas o goleiro Muriel. No último dia de inscrição, o Muriel foi contratado, e também o atacante Pedro. Portanto, Muriel, apto ao jogo aí, foi contratado no último dia de inscrições para que a Copa Sul-Americana. E essa será, por curiosidade, essa será uma 4ª vez que o Fluminense enfrenta uma equipe uruguaia. Em todas as outras, o Fluminense saiu classificado. Em 2017, eliminou o Liverpool na primeira fase. No ano passado, a gente despachou o Defensor, já na segunda fase, e o Nacional nas quartas de final, naquele jogaço lá que a gente ganhou por 1-0. Depois o Gun saiu lá vibrando muito na arquibancada. Portanto, o histórico de confrontos contra times uruguaios, o Fluminense sempre levou a melhor, saiu classificado. Tomara que a gente mantenha essa inscrita. E uma outra curiosidade, as equipes não se enfrentam há 54 anos. No confronto histórico a gente tem um pouquinho de desvantagem. São 9 partidas, apenas 2 vitórias nossas, 1 empate e 6 derrotas. Quem vai receber esse jogo hoje é o estádio Campeão del Siglo, que vai receber o Fluminense. A expectativa é de 40 mil pessoas presentes no estádio. O atacante Luciano é o único jogador suspenso, o único jogador suspenso para esse confronto. É verdade, ele é suspenso para esse confronto, mas ele não está fazendo mais parte da diretoria, dos planos da diretoria, melhor dizendo. Ele não viajou, pediu para ficar de fora, não vem treinando com o grupo, ou seja, ele está suspenso, vai cumprir a suspensão, mas de toda forma também não seria utilizado. Vale lembrar que para a próxima fase todos os cartões são zerados. Na quarta, Fluminense avançando às quartas de final, não tem mais esse cartão. Os cartões serão zerados, salvo se alguém passar suspenso. Se alguém for expulso hoje ou receber o terceiro cartão amarelo hoje, na próxima fase, ou melhor, no próximo jogo, né? Se receber o terceiro amarelo no jogo de volta ou for expulso no jogo de volta, cumpre a suspensão naturalmente nas quartas de final. Mas nas quartas de final, se chegar com o cartão, tá zerado, vida que segue. Quem ficou de fora desse jogo foi o João Pedro. A gente já falou, né, com uma torção no pé. Também o Ferraz, que não volta mais a jogar esse ano. Está escrito aqui, eu estou pegando essa letra do estagiário, sempre me enrola. Mascarenhas, que também fez uma artroscopia. E o zagueiro Léo Santos, que se recupera de uma lesão no menisco, mas essa lesão que ele fez uma cirurgia lá em São Paulo, a gente teve a notícia essa semana do Globoesporte.com que o Léo Santos corre o risco de sequer voltar para o Fluminense. A expectativa é que ele retornasse agora em agosto para dar sequência na sua recuperação aqui no Fluminense e cumprisse seu contrato de empréstimo até o final do ano, mas as coisas podem mudar. A gente vai acompanhar de perto para trazer para vocês. Além dele estão o Nenê, Brenner, o Miguel, Calegari, Guilherme, Léo Arthur, Yuri, Kelvin, Evandro, Rodolfo, que foi substituído agora, e o próprio Léo Santos. Todos eles
não foram inscritos, além do recém-chegado Wellington Nem. O Ferraz, Mascarenhas e João Pedro estão lesionados, como eu falei, e o Luciano está fora dos planos, não vem sendo mais relacionado. Uma outra informação também aqui, a gente pergunta quem é que está inscrito de fato na Sul-Americana hoje, né? A gente separou uma listinha aqui para passar para vocês. Os goleiros são o Marcos Felipe, o Agenor e o Muriel. Os laterais, o Gilberto. O Marlon, que não vem sendo aproveitado em nenhum jogo, está inscrito. Mascarenhas, que está operado. E o Igor Julião. Os zagueiros é o Ferraz, que também não atua mais esse ano. O Paulo Ricardo, que saiu para o Goiás agora recentemente. O Frazan, Nino e Digão. Portanto, na Sul-Americana a gente tem 3 zagueiros, tão somente Frazan, inclusive é o único reserva da zaga. Volante a gente tem o Ayrton, o Alan, o Bruno Silva, o Caio, Dodi, o Caio Henrique, que é lateral, que não está jogando na lateral, e também o menino Zé Ricardo. Na meia, Paulo Henrique, Ganso e Daniel. E lá no ataque temos o Pedro, foi inscrito agora nessa fase, Pablo Diego, o Johnny Gonzalez, Luciano, que está de saída, o João Pedro, que está lesionado, a gente repete, Marcos Paulo e o Calazans, que saiu para o São Paulo recentemente. Se o Fluminense passar de fase para as quartas de final, ele tem mais 2 alterações para fazer. Provavelmente, Nenê e Wellington Nem são os super cotados aí para assumir essas 2 vagas. E a gente viu aqui, por exemplo, Calazans e Marlon, por exemplo, já podem, e o Paulo Ricardo, por exemplo, Calazans e Paulo Ricardo já saíram do Fluminense, podem dar seus lugares tranquilamente a Nenê e Wellington Nem. Provavelmente deve ser essa a alteração que a comissão técnica deve promover. Relacionados para esse jogo, o Agenor, o Marcos Felipe e o Muriel, os 3 goleiros foram relacionados. O Gilberto, o Julião e o Caio Henrique. Digão, Frazão, Nino. Alan, Ganso, Daniel. Ayrton, Bruno Silva, Caio, Daniel e Dodi. Marcos Paulo, Pedro, Johnny e o Pablo Diego. E o Fluminense deve começar jogando com o Muriel fazendo a sua estreia. Igor Julião deve ir para a lateral. Gilberto está com essas dores. Nino, Digão e Caio Henrique. Alan, Daniel, Ganso. Na frente, Marcos Paulo, Johnny Gonzalez e o atacante Pedro. Bom, essa é a expectativa que a gente tem para hoje. Claro que a gente espera voltar do Uruguai com uma boa vitória, até porque eles também estão com algumas dificuldades na montagem do time. Tem 3 jogadores que seguem de fora. Eu vou pegar um papelzinho aqui que o estagiário me deu. São eles o Inácio Lopes, que é o meia, Ezequiel Busquets, que é o zagueiro, Marcelo Novic, que está com dores musculares também, seguem de fora do confronto. A grande vantagem é que o atacante Lucas Viatri retorna ao time, ele que é o artilheiro do time, está voltando ao time, e o Peñarol vem num momento bem razoável, bom até. Ele terminou o Campeonato Apertura, né, a primeira fase do turno lá do Campeonato Uruguai, na liderança, lidera a segunda fase agora, lidera o seu grupo, vem de uma vitória e um empate, para chegar até aqui, na sua Copa Sul-Americana. Ele primeiro foi eliminado da Libertadores, foi em terceiro naquele grupo que tinha o Flamengo, a LDU e o São José, e acabou caindo na Sul-Americana junto com o Deportivo Cali. Fizeram um jogo, ele empatou a partida lá contra o Deportivo Cali lá na Colômbia e venceu em casa por 2-0. E agora enfrenta o Fluminense. E é claro que a gente espera que o nosso Flusão saia de lá com um grande resultado, que a gente consiga jogar a volta do meio de campo titular, a presença de Marcos Paulo e Pedro ali na frente. A gente espera uma mobilidade melhor. Claro que a gente vai estar acompanhando todos os detalhes para trazer para vocês. A gente vai ficando por aqui com esse Fluente em Flu pré-jogo. Quer ganhar o seu salve? Deixa aqui nos nossos comentários que a gente vai mandar com todo carinho no próximo vídeo que será gravado aqui provavelmente na quinta-feira, lá diretamente do Centro de Treinamento. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar.